Boa noite a todos. Havendo número legal, dou por aberta a presente sessão. Eu solicito aos nobres vereadores, primeiro que se façam presentes, mas eu já solicito aos nobres vereadores a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que estiverem de acordo, então, com a dispensa, permaneçam como estão. Os que forem contra, levantem-se. Aprovada, então, a dispensa da leitura da ata. Sendo assim, eu convido o nobre vereador Juscelino para fazer leitura do expediente. Senhor Presidente, a Unitagri, Cooperativa de Trabalho na Prestação de Serviços Agropecuários e Ambientais, com sede administrativa no município de Camboriú, tem a satisfação de lhe informar que seu município foi contemplado com a chamada pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de número 06/2013, que teve como vencedora e, consequentemente, a executora a referida empresa Unitagri. A chamada prevê o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER, para famílias agricultoras com orientação para o encaminhamento da produção para o mercado tradicional e institucional. Orientações especiais para a produção agroecológica, além de outras orientações que se fazem necessárias e que serão requeridas pela comunidade rural e por vossos colaboradores que serão apontadas oportunamente. O técnico da Unitagri que prestará os serviços no seu município será o senhor Fabiano Dilda, cujos honorários serão custeados pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, conforme contrato firmado, e os trabalhos serão executados pelo período de 3 anos. Com certeza faremos um bom trabalho e contamos com vosso apoio e colaboração. Atenciosamente, Vanessa Santos Largura, coordenadora geral do projeto. E a Unitagri convida então os vereadores e população em geral para a reunião de articulação para a apresentação do projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário no dia 21 de maio, próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, na sala de audiências da Casa da Cidadania em Nova Trento. Ofício número 38/2014. Senhor Ayrton, venho através deste encaminhar a Vossa Senhoria os balancetes e demais documentos referentes ao mês contábil abril 2014 desta autarquia. Sem outro particular, reiteramos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria de Lourdes Rover, coordenadora do SAMAI. Ofício número 4/2014. Prezado Senhor, no cumprimento das disposições legais, encaminho a Vossa Excelência e demais vereadores balancete desta Câmara Municipal de Vereadores relativo ao mês de abril de 2014. Desprovida de outro propósito, aproveito o ensejo para apresentar protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Cleide Liz de Lantônia, contadora. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Senhor Ayrton Dal Bosco. Requerimento número 01/2014. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa desta Casa que, a partir desta data, as indicações que o Poder Legislativo fizer ao chefe do Poder Executivo, às secretarias municipais e autarquias, sejam feitas em 3 vias, sendo que uma via volte ao vereador que fez a indicação, com o ciente de recebimento e datada por responsável do Executivo, Secretaria e Autarquia. Nestes termos, pede deferimento Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 126/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que a Secretaria de Obras providencie fazer melhorias na rua Elias Cadorim. Justificativa. Faz muito tempo que esta rua não recebe melhorias, quanto nivelar e receber macadame. É visível, já no seu início, a necessidade do nivelamento e macadame. Sala das Sessões, 19 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 127/2014.
que o Poder Executivo Municipal tome providências no sentido de recuperar e adquirir novos brinquedos para o parque infantil no centro da cidade. Justificativa. Pais de crianças procuraram este vereador com o objetivo de sensibilizar o Poder Executivo Municipal da necessidade de se restaurar os brinquedos existentes e acrescentar novos brinquedos, pois, no entender deles, além de poucos e mal conservados, as opções são muito limitadas. Este vereador concorda com estes pais, pois creio que nos últimos 30 anos pouco se fez no sentido de diversificar os brinquedos. Antes, alguns foram retirados. Sala das Sessões, 19 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 128/2014. Que se providencie, assim que possível, uma limpeza nas laterais da Rua Independência, mais especificamente após o término da pavimentação, até as famílias Gandim. Justificativa. É público e notório que o problema da invasão do mato sobre o leito da estrada é a falta da roçada, que é dever do proprietário. Mas como a fiscalização não acontece, para que os usuários da referida rua possam trafegar com segurança, o mais prático é fazer a limpeza com a patrola. Sala das Sessões, 19 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 129/2014. Que seja arrumada a placa que indica as localidades na ponte do Rio Bonito. Justificativa. Essa placa está caída há mais de um ano e ninguém tomou providências, e os moradores estão reivindicando providências. Sala das Sessões, 19 de maio de 2014, Hélio Vil, vereador. Indicação número 130/2014, que seja reconstruído em um novo local o ponto de ônibus que se localiza na ponte do Rio Bonito. Justificativa. Segundo os pais dos alunos, onde está localizado o antigo ponto, é muito perigoso, pois está na cabeceira da ponte, sendo muito utilizado por várias localidades. Sala das Sessões, 19 de maio de 2014, Hélio Vil, vereador. Indicação número 131/2014. Que seja construída 2 faixas elevadas na rua Felipe Schmidt, no bairro Ponta Fina Sul. Justificativa. Moradores reclamam da alta velocidade dos veículos que nela trafegam, trazendo muito perigo. Sala das Sessões, 19 de maio de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 132/2014. Que seja construída uma faixa elevada na rua Nicolau Bado, em frente ao número 261. Justificativa. Moradores reclamam da alta velocidade dos veículos que nela trafegam, trazendo muito perigo. Sala das Sessões, 19 de maio de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 133/2014. Que seja feita a repintura das faixas elevadas de todo o município. Justificativa. As faixas elevadas já estão com as faixas de sinalização um pouco apagadas, necessitando de nova pintura. Sala das Sessões, 19 de maio de 2014, Jaison Moacir Marchiori, vereador. Indicação número 134/2014. Que seja feita a limpeza da Rua Brusque, pois a mesma está muito suja. Justificativa. Moradores desta rua pediram para este vereador pedir para a Secretaria de Obras para fazer uma limpeza na rua, que é uma das entradas da cidade. Sala das Sessões, 19 de maio de 2014, Leonir José Maestre, vereador. Obrigado, vereador. Terminada então a leitura do expediente, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para assuntos de sua livre escolha. Eu convido o nobre vereador Jaison. Não? Maestre. As duas. Segunda. As duas. Convido então o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite.
aos ouvintes da Rádio Clube, em especial aos neotrentinos, muito boa noite. Gostaria, em primeiro lugar, de destacar aqui a nossa ida, senhor presidente, a 17ª Marcha em Brasília em defesa aos municípios, que dizem que não vale a pena, senhor presidente, senhores vereadores e público presente. Mas para mim, é a maior manifestação política no Brasil. Hoje, não há um movimento tão grande em defesa aos municípios como esta marcha. Lá foi discutido vários assuntos e eu só vou aqui alertar que se vier é bom, é muito bom para o município. É o FPM de 1% passar para 2%. Sem dizer que já é da marcha passada que o presidente da confederação está brigando junto à presidenta para os royalties do petróleo, para serem divididos em todos os municípios, não só aquele onde é extraído o petróleo. Então, eu digo aqui para vocês que foi um dos movimentos deste ano e de todas as marchas, a melhor até hoje. Valeu a pena. Outro assunto que eu queria tratar hoje, aqui nesta tribuna, senhor presidente, senhores vereadores, hoje de manhã eu me deparei com uma carregadeira da prefeitura e um caminhão, a manhã toda, trabalhando em serviço particular. Enquanto que as nossas estradas, dizem os vereadores aqui, o secretário, elogiando o secretário, elogiando as estradas do município, hoje de manhã, a caçamba da prefeitura, senhor presidente e senhores vereadores. E a carregadeira trabalharam a manhã toda, derrubando uma casa e levando embora os entulhos. Nada contra fazer um serviço particular. Agora, se o município estivesse em dia, com as estradas boas, as ruas limpas, tudo em dia, eu até concordaria. Agora, eu estive no Aguti, e no Morro do Aguti, no lado de cá, no lado sombrio, sábado de tarde, o carro patinava. O carro patinava em pleno sábado à tarde, que tinha dado uma chuvinha. E hoje de manhã, amanhã todas as máquinas da prefeitura fazendo serviço particular. Não interessa de quem é serviço particular. Se é feito para um, tem que fazer para todos. Ou só para um, por quê? E eu digo onde é que era, no Morro da Onça. Eu só não bati foto para botar no jornal que a minha câmera não estava junto. Senão eu mandava para o jornal. Para o povo saber como é que está. Para um eles fazem e para outro eles não fazem. Politicagem. Eu só quero aqui também anunciar nesta casa que o município hoje traz na sua página o Jones Bósio desiste da candidatura e reassume o cargo de presidente, ou como é que se diz, diretor, como é que se chama? Secretário da SDR de Brusque. Quero dizer que esse rapaz queria ser candidato e ele desistiu e voltou na SDR. Esse é o homem que libera o dinheiro para Nova Trento. Então ele está de novo na pasta. E eu fiz um convite a ele, senhor presidente, que está aí na pasta, para ele vir aqui nesta tribuna, nesta casa, dar explicações sobre os recursos que vêm a Nova Trento. Agora ele tinha saído, mas com a volta dele, nós vamos fazer um novo pedido para que ele viesse a esta casa,
para falarmos um pouco dos recursos de Nova Trento. Outro assunto que eu queria abordar esta noite seria sobre uma reportagem. Só um minutinho, senhor presidente. Sobre uma reportagem que o Trentino trouxe, sempre para dar uma feiradinha nesse vereador, que eu, para mim, é o maior cabo eleitoral que eu tenho na cidade, é o jornal O Trentino, que eu estou sempre nas primeiras páginas, aí o povo lê. Então ele diz aqui: o Ministério Público arquiva inquérito civil contra o ex-prefeito Orivan Jarbas Orsi. E no final, ele diz aqui da reportagem, o Orivan estuda a possibilidade de acionar o vereador Leonir Maestre, visando uma indenização de danos morais, dentre outras penalidades. Isso porque tinha uma procuração, então, do senhor Orivan Jarbas Orsi com o italiano Battisti. E eu falei aqui nesta tribuna e li a procuração. E arquivaram. Se arquivaram é porque não acharam nada. Eu só falei que tinha procuração. Mas se ele quiser processar, não tem problema. Pode processar. Eu queria que ele processasse. Porque eu tenho aqui dele, que quando eu falava nesta tribuna, que tinha coisa errada na administração, e duas, ele já foi multado, pena que é pouco, mas nós vamos entrar no Ministério Público para devolver tudo. Quando eu falava aqui nesta tribuna, eles riam, faziam gozação. Tinha vereador que se mexia na cadeira, em redor, para cá e para lá, rindo. E eu trago aqui para vocês um julgamento do Tribunal de Contas do Estado, da gestão Orivan Jarbas Orsi. 11 condenações. 11 condenações que eu fiz a denúncia ao Tribunal de Contas. Está aqui, Leonir José Maestre. A administração passada, quando eu dizia nesta tribuna que tinha coisa errada na administração. E ninguém dizia que era mentira. O Leonir é bocudo, falador, não sabe nada. Está aqui a prova que quando eu falava a verdade, 11 multas de R$400. Contratado serviço sem licitação. Isso não pode. Eu gostaria de dizer agora ao senhor presidente, senhores vereadores, público presente e neotrentinos, aonde é que está no jornal O Trentino isso aqui? Vê se eles colocaram alguma coisa no jornal sobre isso aqui. Nada, tudo escondido. Não colocaram nada. Porque o Trentino trabalhou em 2013 e ganhou R$16.900. Está aqui os empenhos, sem licitação, que nós vamos entrar na justiça também agora. R$16.900 sem licitação. Esse é o meu cunhado, que se diz honesto. E eu quero dizer para vocês, senhor presidente, senhores vereadores, o Edio me disse que isso é picuinha de família. Edio, não é não. Isso é picuinha de política. Porque eles sempre foram contra. Eu não me elegi com o voto deles. Só com um cunhado que vota em mim. Então eles têm ciúme. Eles já foram 2, 3 vezes, a família deles não conseguiram eleger um vereador. Teve que vir um de Botuverá para representar eles. E esse é bem representado. A terceira vez.
Então, eu quero dizer aqui que o Trentino faça-se julgar os 16.900 reais e a semana que vem que apareça isso aqui, se ele não tiver cópia, ele que me mande aqui que eu dou na Câmara de Vereador vai ter cópia. E vocês viram ainda quantas vezes ele botou nota da nossa sessão aqui? Ele só queria fazer assinatura para vir no jornal, nunca mais colocou nada. Ou colocou? Ele colocou coisa que, entrevista que interessa a eles. Agora, os pedidos de informação, isso ele não botou mais. Nem aqui assistir ele não veio mais. Eu quero dizer que daqui uns dias vocês vão saber o que vai acontecer com ele também. Nós vamos esclarecer tudo em público, já que se começou a guerra. Por que que ele está falando do vereador Maestro? E eu vou dizer a vocês. Espera uns dias que eu já vou dizer por quê. Agora, entregar o jornal no interior de graça e trabalhar aqui com 16.900 na prefeitura, eu também coloco o jornal. Eu não estou dizendo que ele fez de graça, mas é 19.912 reais por ano que ele recebeu sem licitação. Está no interior, tem jornal em cima do balcão de graça, pode pegar. Os comerciantes embrulha, compra, pode levar. E aqui nós temos que pagar a conta. Isso é um desabafo, porque chega de ser um jornal politiqueiro, de não colocar nada contra o prefeito, porque tem a teta. Eu digo para vocês, senhor presidente, senhores vereadores de público presente e Neo Trentino, eu não me incomodo que ele fala, só que tem que falar a verdade e falar dos dois lados. Quanto mais ele falar no meu nome, mais eu sou lembrado. Não preciso pagar para botar. Ele coloca de graça. Agora, a verdade vem à tona. Como veio isso aqui, que quando eu falava que a administração estava errada, que eu lia os balancetes, lia as leis, lia o que tinha acontecido na administração, eles riam. E está aqui a prova. Se alguém quiser alguma cópia, está aqui. 11 processos de licitações errados. 1 minuto, nobre vereador. Já, senhor presidente. 11. E agora nós vamos entrar no Ministério Público, sim, para devolver todo o dinheiro. Não só a multa de R$400 cada licitação. Nós vamos entrar no Ministério Público para devolver todo o dinheiro, porque R$400 cada licitação é muito pouco. Continuo depois. Obrigado, nobre vereador. Convido o nobre vereador Edo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao grande número de pessoas que procuram este vereador para dizer que nos ouvem às quintas-feiras, que acompanham a sessão da Câmara pela transmissão da Rádio Clube. Quero dizer às pessoas que isso nos gratifica, nos incentiva a trabalhar cada vez mais, porque ao saber que as pessoas ouvem pela Rádio Clube a transmissão dos trabalhos da Câmara, isso é interessante, porque então a população fica informada de tudo o que aqui acontece. E acaba justificando o que se paga à Rádio Clube pela transmissão. Então, muito obrigado a vocês que nos ouvem todas as quintas-feiras e continuem a nos ouvindo, porque é interessante para todos a informação que chega. E a população tem sim que estar informada, porque nós que estamos aqui representando a todos vocês, nós estamos aqui porque
de certa forma, vocês quiseram que nós estivéssemos aqui, vos representando. Então, certamente, vocês têm o direito também de saber se nós estamos ou não desempenhando a nossa função. Continuem a nos ouvir e meu muito obrigado por estarem nos ouvindo. Bem, senhor presidente, justifico a indicação de número 127. Melhor começamos pela 126, pela ordem. A rua Elias Cadorim, bem no início do bairro Trintaréis, precisa de algumas melhorias. Ela é apenas uma servidão, mas não deixa de ser uma via pública. Então fiz a solicitação para que dessem a devida atenção, especialmente no início daquela rua, daquela via. Percebe-se que há uma certa dificuldade em se transitar, até pelo tempo que não se faz a manutenção. É coisa pequena, coisa rápida, mas que é necessário que se faça, pois os que ali residem, próximo ou residem ao longo da pequena via, são contribuintes, pagam seus impostos e também merecem a devida atenção do poder público. A indicação 127 foi elaborada em função de pais de crianças procurarem este vereador e me questionaram porque na Câmara, e eles têm razão, nunca nenhum vereador levantou a questão da falta de brinquedos no parque infantil. E ao ouvi-los eu tive que dar razão a eles, pois nenhum de nós se lembrou desse detalhe, pois eu passei a relembrar o passado, e hoje meus filhos já têm 30 anos de idade, o mais velho, e parece-me que quando ele era criança eu o levava para brincar e os brinquedos até eram no número maior há 30 anos atrás. E passei a refletir e concordei com eles, que de fato, além de não termos acrescentado nenhum brinquedo, eu penso que alguns foram retirados e muitos que ali estão são obsoletos por falta até de manutenção. Parece banal essa preocupação, mas a gente acaba parando e pensando, se eu quis levar meus filhos a brincarem no único parque do município, os que têm filhos pequenos hoje também o querem fazer. E eu preciso lembrar que, de fato, nós temos um único parque na cidade. Nós temos o bairro Trintaréis, bastante populoso, que não tem uma área de lazer. Nós temos o Mato Queimado, Ponta Fina Sul, Vígulo, São Roque, enfim, todos os que têm filhos pequenos, e naturalmente nós sabemos que o filho diz ao pai, pai, eu quero ir brincar no parque, é preciso que se desloquem até a Praça Getúlio Vargas, e de fato eles chegam ali, se há um número não muito grande de crianças, então algumas crianças ficam sem usufruir dos brinquedos pelo número reduzido deles. Então fiz a indicação para que o Poder Executivo, talvez, quem sabe, faça a mesma reflexão que eu fiz, e lembre-se de que, de fato, como nós temos um único parque infantil no município, e o número de crianças continua sendo igual ou maior de muitos anos atrás, porque a concentração da população está nos arredores do município. Portanto, o número de usuários do parque seja maior do que há 30 anos atrás. E o número, de fato, de brinquedos é muito pequeno. E certamente, nesses últimos 30 anos, nós evoluímos tanto, que acredito ter algum brinquedo diferente, mais moderno, para ser colocado à disposição. Como eu disse, parece ser banal, mas para os pais que têm crianças pequenas, isto é de fundamental importância. Então fica o lembrete ao Poder Executivo, para se preocupar também com aquelas crianças de hoje que serão os cidadãos de amanhã, e para que eles possam um dia, quando adultos, dizerem, eu brinquei no parque que era público, que estava instalado na Praça Getúlio Vargas, e enfim, que tenham boas lembranças do nosso parque. Porque, como disse, nós só temos um único parque, então precisamos cuidar melhor dele e equipá-lo com mais brinquedos. Fiz a indicação de número 128, em que solicito
que se faça uma limpeza nas laterais da Rua Independência, no bairro Trintarés. Justifiquei também dizendo que é público e notório que o problema que lá existe é por falta de roçada das laterais. Soubemos nós que seria de obrigação do proprietário fazer a roçada das laterais da estrada. Mas neste trecho é comum que isto não acontece há muitos anos. E por que isso não acontece? Por que o proprietário acaba não roçando? Porque não existe fiscalização. Infelizmente, o fiscal que nós conhecíamos há muitos anos da prefeitura era o cidadão que passava nas ruas, nas estradas, levava o aviso ao proprietário, lembrando-o de sua obrigação de fazer a limpeza das laterais dos caminhos. E a lei continua sendo a mesma. Temos que fazer a roçada e a devida limpeza do mato que acabamos cortando nas laterais, nas sarjetas da estrada. Mas, infelizmente, não existe mais a questão, ou melhor, a figura do fiscal desapareceu. Ela deve existir, é lógico, no quadro da prefeitura como funcionário. Mas, de fato, na realidade, ela não existe. Pois não se ouviu mais dizer que o fiscal passou nas comunidades entregando o aviso, entregando a notificação aos proprietários de que devem cumprir com o seu dever. E aí eu posso estender isso não só na questão das margens das estradas. Já citei aqui há pouco tempo a questão de uma quantia enorme de lotes sem construção, que estão sendo ocupados pelo mato. No bairro Trintarés isto é uma realidade muito triste. São poucas as pessoas que mantêm o lote limpo para se evitar a proliferação de insetos, de serpentes e outros animais. Volto a dizer, precisava que a fiscalização funcionasse. Se a fiscalização fosse eficiente, se ela fosse efetiva, a própria prefeitura não teria tantos problemas e o número de indicações no sentido de se fazer limpezas em estradas, a reclamação de que há insetos por tudo que é lado seria menor. Espero então que a partir desta indicação, mais uma, e com as justificativas que estou dando, que se faça com que o proprietário cumpra com o seu dever. Mas neste momento, como eu sei que isto não vai acontecer, então mais facilmente a prefeitura que determine que a patrola passe nesse trecho da Rua Independência e faça a limpeza dessas laterais, pois se alguém de vocês transitar por aquela via, neste trecho que eu digo, que compreende entre o final do calçamento até as famílias Gandim, dos dois lados o mato avança em 10, 15 ou 20% da via. Ou seja, a sarjeta já não existe. E a rua fica estreita e com isso diminuindo a segurança dos usuários. Pois tanto os veículos quanto os que andam de bicicleta, de motocicleta, se obrigam a ocupar o centro da via, porque as laterais estão cobertas pelo mato. Parece simples, parece banal, mas não é. Pois este cenário pode provocar graves acidentes. Então nós temos que prevenir, nós não devemos deixar que as coisas aconteçam para depois correr atrás do prejuízo. E isso tudo seria resolvido se de fato o fiscal fosse atuante. Um minuto, nobre vereador. Espero que eles repensem esta situação, que façam com que valesse a pena existir a figura do fiscal. Pois até então, nos últimos anos, não mais se justificou. E de falar de vias, de estradas, de problemas, de sinalização, há poucos dias o nobre colega Marchiori fez uma indicação solicitando que se colocasse placas de regulamentação na rua Ivo Secato, na confluência com a rua Otávio Piazza. Nobre colega Maestre, no ano passado,
também o fez, e eu também o fiz, uma indicação de que se providenciasse eliminar aquela depressão que existe próximo à localidade de São Valentim, em que ali muitos acidentes já foram registrados, inclusive um há muitos anos com vítima fatal, e por coincidência, senhor presidente, peço a tolerância de alguns segundos, por coincidência, na semana passada tivemos 2 acidentes nesses pontos. Na semana passada. Um ocorreu durante a semana na confluência, na junção das ruas Ivo Secato com a rua Otávio Piazza. Alguém poderia me dizer, o vereador, se a placa PAR estivesse ali, poderia ter acontecido a mesma coisa. Ótimo. Poderia ter acontecido. Mas hoje nós sabemos que a placa não existe. Então, tanto um motorista quanto outro se acha no direito de seguir adiante ou de cruzar a rua porque não existe uma placa. Tanto isto está registrado no laudo do acidente e a própria polícia diz no papel, segundo um dos que se envolveram no acidente, relata que não sabe de quem é a preferência. E em São Valentim também, neste local em que existe essa depressão há pelo menos 100 anos, como eu disse, já houve uma vítima fatal, coisa de 20 anos. No sábado, por muito pouco, não aconteceu de termos 2 vítimas fatais. São coisas simples que o poder público poderia resolver com muito poucos recursos que seriam de grande valia para a sociedade. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, nobre vereador. Bem lembrado, nobre vereador, inclusive eu presenciei sábado esse acidente na localidade de São Valentim, e já foi feito várias indicações até em outras épocas que seria muito simples para se fazer aquela tirada daquela lombada, vamos dizer. E se não fizer meio rápido, eu acho que o nosso pessoal, apesar de que eu ainda digo, a imprudência é que predomina. Porque o rapaz, infelizmente, saiu de lado aí num lugar para uma ultrapassagem que não era para se fazer isso. Mas são coisas que acontecem e temos que tomar providências. E eu gostaria já então de aproveitar a passagem agora. Eu recebi 2 convites. Um da capela do Aguti, que convida nós vereadores e a população de Nova Trento e arredores para a festa dia 24 e 25 no Aguti. E temos uma festa também no Rio Viado, dia 31 e dia 1º do mês que se finda. Então eu deixo convite, para o pessoal que queira participar destas festas, principalmente os vereadores, que fossem lá gastar o dinheiro. E então assim passamos para a ordem do dia. Depois, se os vereadores querem convidar mais gente para essas festas, que eu faça. Bom, na ordem do dia nós temos as indicações dos nobres vereadores, que eu coloco então em votação as indicações do nobre vereador Edo, de Genésio, Eu coloco em votação as indicações. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovadas por unanimidade. Temos as indicações do nobre vereador Hélio. Eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante. Aprovadas também por unanimidade. Temos as indicações do nobre vereador Jason também, que eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovadas também por unanimidade. Continuando, temos a indicação do nobre vereador Leonir. Eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovada também por unanimidade. Bom, como não temos mais nada na ordem do dia, então continuamos concedendo a palavra aos vereadores inscritos para as suas considerações finais. Eu chamo o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e neotrentinos que nos ouvem pela Rádio Clube. Para não misturar os papéis, eu quero continuar só 2 minutinhos. Este ano, o jornal O Trentino
Até hoje já está em R$ 4.622. Os empenhos estão aqui. Só para não misturar 2013 com 2014. Quem quiser ver aqui, está aqui os empenhos. Isso só da prefeitura. Fora SAMAI, mais R$ 600, mais outras secretarias. Também, senhor presidente, vereador Edo, se me permite chamá-lo, Genésio, sobre o acidente sábado, também presenciei. Eu fui um cidadão, um vereador aqui, que fiz o ano passado uma indicação para tirar meia curva e colocar 1 metro de barro fora. O cidadão, mesmo, senhor presidente, se o motoqueiro vinha em alta velocidade, ele via o outro carro, talvez defendia. Mas lá não dá para ver. Eu fiz essa explanação aqui nessa tribuna, mas não me atenderam. Está aí mais 2 braços quebrados, mais uma perna quebrada, mais despesa para o hospital, mais despesa para o INPS. E aonde que a Secretaria de Obras, em meio-dia podia ter feito, estava fazendo serviço particular. E depois o bocudo é o maestre. Hoje de manhã, a carregadeira e o caminhão fazendo serviço particular. E lá, na curva que precisa para o município, os habitantes todos do município, não fazem. Não fazem. Então deixa assim, deixa continuar assim. Gostaria também, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e neotrentinos que nos ouvem, porque não passou o negócio do IPTU ainda. Está em vigor ainda. Amanhã se paga em parcela única. O prefeito foi na rádio e disse que esse vereador maestre induziu o povo a abrir BO para não pagar o IPTU. Esse vereador não fez isso. Esse vereador disse que ia procurar os direitos dele. Ir na prefeitura e depois não abrir BO. No Ministério Público. Agora eu pergunto a vocês. O que adiantou o recadastramento em 3 meses? Se todos os munícipes, fora aqueles que acertaram por debaixo dos panos, que não quiseram aparecer porque votaram neles. Porque eu não vi, mas tem de fonte segura que chegava gente lá na Dalila com o bilhetinho dentro do carnê. Já escolado por alguém. Eu não vi, mas tem gente que viu. Já descia de lá de cima com o bilhetinho dentro do carnê e acertavam. Onde é que está o critério que eles adotaram para dar o aumento? Eu fiz um pedido de informação, não me responderam. Não era tão ruim, 30 dias já que eu fiz o pedido. Não é tão difícil responder qual é o critério que eles adotaram para dar o aumento no IPTU. Mas eles não dizem porque eles não sabem. Se alguém aqui é católico, eu acho que todo ele, vocês sabem aquela história da Torre de Babel? Que ninguém se entende? A nossa prefeitura está pior. Que dizem que tem até casa voando. Mais criado eles são ainda que o povo de Nova Trento. Ao invés de explicar direitinho como é que é, eles dizem para o cidadão que a tua casa está voando. Isso é coisa de uma administração fazer? Eu digo que eu fiz. Eu peguei um carnê e fui lá reclamar. Disse, mas o terreno desse homem é tudo moro e barranco. Mas quanto que você acha que tem de plano e de aproveitável? Tanto. E eu não tirei cópia do velho, senhor presidente. Se eu tivesse, eu não tenho mais prova. Ela rasgou. De 900 passou para 525. Eu pergunto, é certo?
Só porque eu era vereador, ela baixou? É certo isso? Eu só fiz um. Eu senti envergonhado e vim embora. Me senti envergonhado. Olhem bem, quando a gente dizia aqui que em 3 meses não dava para fazer o recadastramento, que eu fui um que disse que 400 mil reais era demais, que dava para fazer Catrina, e dá para fazer Catrina, se fosse bem feito. O que adiantou mandar as mulheres e o marinho e não sei mais que 30 dias para cá e para lá nas casas, se não resolveram nada? Se o povo está todo dentro do escritório da prefeitura para resolver, na Secretaria de Finanças. E mesmo assim não estão resolvendo. Eles estão resolvendo conforme a cara do freguês. Ou vem dizer o contrário para mim? Porque eu fui um que presenciei isso. Eu disse que a terra dele era improdutiva e abaixaram de 900 para 525. Agora eu pergunto para você, qual é o critério? Agora eu estou acreditando que vinha o bilhetinho mesmo dentro do carnê. Na Claraíba, eu tenho exemplos sérios, comprovados ali, pois a cidadã foi até tirar cópia do mapa da Claraíba. Lá no morro, quase em Brusque, o último terreno, perímetro urbano. Então quem que foi fazer o recadastramento? Para que fazer o recadastramento? Se eles sabiam que lá não era perímetro urbano e isso usaram de má fé para o povo correr atrás e aquele que não quer se incomodar pagar para eles arrecadar dinheiro. Ah, eu não quero me incomodar, eu vou pagar. Sim, pode pagar. Eu quero ver vocês o ano que vem, que diz assim, mais 10%, 15% o ano que vem, mais 10% outro ano, mais 10%. Daqui a pouco onde é que está a conta? Quem pagava 144 veio 1.200 reais. 900, 800. Vai ter que vender parte da casa para pagar o IPTU. E digo mais, como diz o Luizinho Bósio, sem dizer que os 5 vereadores do PMDB, graças a nós, derrubamos o projeto da taxa de lixo. Se não era mais uma sopa que vocês iam tomar. Taxa de lixo por área construída. Graças a nós, né, seu Edo, seu presidente, que eles queriam até esse projeto. Pensem bem o que estão fazendo com a população, com os neotrentinos. É só arrecadar dinheiro. Eu tenho um exemplo muito sério para resolver essa semana. De um Bertoldi, do Moro da Onça. Assistente social prometeu ir lá, não foi. O vice-prefeito prometeu que é vizinho dele e não foi. Chamaram o maestre, um cidadão que ganha 600 reais por mês. Gasta 300 de remédio. E tem um IPTU de 1.700 reais, porque ele tem um terreno, vocês podem saber aonde, na subida onde se atravessa para Santa Paulina, uma pirambeira, só que dá muitos metros, não tiraram. A assistência social foi lá? Não. O Josemar Franzói, vice-prefeito, vizinho, talvez não votou para ele? Não foi. E ninguém resolveu o problema dele. Hoje, eu peguei os carnês dele e fui lá. Não resolveram mais. Não fizeram mais. Porque hoje eu fui preparado, certo? Eles já sabiam. Hoje eu fui e não fizeram mais. Aí eu pedi, mas eles ganham só 600 reais. Ele tem um... Já deu sobre? Não, né? Peraí. Ele ganha só 600 reais. Aí eu vou recorrer àquela lei que diz que a renda é 600 reais, ele tem um direito de 40%. Sabe o que me responderam? Tu tens que entrar com o requerimento para ganhar o ano que vem. 1 minuto, nobre vereador. Já, senhor presidente. Vejam bem como eles estão preocupados com nós, da população.
Vejam bem, o cidadão lá, só porque tem tantos metros, mas não dá para... Ele disse até, se alguém quiser, pega. É só... Ele não pode tirar um cabo de machado, não pode cortar nada. Tem água por tudo quanto é lado e ninguém resolve nada. O homem vai ficar em dívida ativa. Não tem condições de pagar. Eles vão leiloar a casa dele, botar o terreno na hipoteca. Vocês acham certo isso? Vocês acham certo? Se fosse em São Paulo, ninguém se conhecia. Mas aqui, quando eles vão pedir voto, eles chamam todo ele pelo nome. Edo, fulano, 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 Luizinho. Aí eles sabem pedir o voto. Aí eles conseguem. Agora, quando é para ajudar, ninguém ajuda. Eles querem tirar. Eles querem massacrar. Mas eu digo ao povo de Nova Trento, a resposta vem esse ano e daqui a 2 anos. Com aquele negocinho verde que vocês têm na carteira. Vocês sabem o que é. Que está escrito assim, título de eleitor. Muito boa noite. Obrigado, nobre vereador. Antes de convidar o próximo vereador, eu gostaria de lembrar os nobres vereadores de uma reunião que as fleiras querem fazer, que eu acho que nós já comentamos aqui. Então, eu sou obrigado a marcar para quarta-feira às 9 horas. Os vereadores que puderem vir. A gente espera as fleiras, então aqui eu vou marcar, já marquei, para quarta-feira, que elas não tinham como remarcar o outro dia, então fica para quarta-feira às 9 horas aqui na Câmara. Tá? Os vereadores que podem participar. Senhor presidente, só um complemento. Sim. Não é que não pode remarcar. É que a Madre Superior. A Madre Superior vem de São Paulo, Isso. ela está aqui só quarta-feira. Não tem como mudar, Isso. Então nós vamos fazer quarta-feira. Obrigado. Eu gostaria que todos tivessem os vereadores aqui, todos os vereadores, para nós discutirmos aquele problema que vocês já sabem que deve ser o hospital, né? Então vamos tentar dar um jeito, porque ela disse que o prefeito não atende, então vamos tentar com os vereadores. Então, continuando, eu convido o nobre vereador Genésio. Senhor presidente, ouvintes da Rádio Clube, vamos continuar os trabalhos da noite. Bem, nobre vereador maestre, o que o senhor disse nessa tribuna, se confirmado, é muito grave. O fato de o senhor me dizer que algumas pessoas trazem dentro do carnê um bilhete que alguém tenha... Sim, lhe concedo a palavra. Eu não confirmei, eu disse que alguém falou. Ótimo, mas digo, se confirmado, isto é muito grave. Quero dizer que isto é muito grave. Pois, de fato, aí há uma falta de critério muito grande. Também posso dizer ao senhor que grande parte deste tempo já foi por mim escolhido para falar sobre este assunto. Porque, como estamos nos aproximando do último dia do pagamento para desconto, que é amanhã, dia 20, os que vão nos ouvir, já passou o dia 20, porque só vão ouvir na quinta-feira. Na semana que passou e neste final de semana, muitos contribuintes me procuraram. E a reclamação, de fato, é muito grande, e eu posso dizer que procede em muitos dos casos que me procuraram. Porque realmente nós temos situações em que o cidadão pagava R$300 e hoje foi para R$900. Bem, o critério utilizado para se aumentar 200% ninguém conhece. Eu posso dizer aos que me ouvem, os que aqui me assistem, que quando se falou em recadastramento, quando o prefeito nos solicitou que nós o autorizássemos a mudar a data da entrega dos carnês, nós todos entendíamos que eles iriam, na verdade, fazer a medição das residências ou dos edifícios existentes, para ver então se eles tinham sofrido algum acréscimo,
se as pessoas tinham edificado algo mais no seu terreno, se essa edificação tinha sido ampliada. Posso dizer aos senhores que era dessa forma que eu entendi. Portanto, eu fui a favor de dar o tempo necessário para que isso fosse feito, porque de fato se fazia e se faz necessário um bom recadastramento. Mas para nossa surpresa, não foi isto só que aconteceu. Pois quando se fala de IPTU, se fala de imposto predial e territorial. E o que a gente percebeu é que o maior percentual de reajuste tem acontecido no imposto territorial. E não porque a propriedade do cidadão aumentou. Os metros quadrados são os mesmos dos últimos 50, 100 anos, porque nós temos propriedades que pertencem à mesma família há mais de 100 anos, e os metros quadrados são os mesmos. Na verdade, o que o Poder Executivo foi mudar o valor venal do terreno, coisa que não nos foi informado, e melhor do que não ter sido informado, o prefeito nos garantiu, e isso eu tenho plena consciência, de que não se mexeria no valor venal dos terrenos. E isto não aconteceu. É fato que nós temos pessoas que pagavam R$300 e agora pagam 900 ou 1.200 ou 1.800, porque o poder público diz que o cidadão tem 50 ou tem 100 mil metros quadrados de terra no perímetro urbano. Mas o que fazer com esta terra se ela é coberta por vegetação nativa? Se o cidadão não pode tirar um cabo de machado, como diz o nobre colega maestro? Onde é que o Poder Executivo foi buscar justificativa para valorizar de forma astronômica este terreno? De que adianta eu ter 1 milhão de metros quadrados de montanhas e florestas no perímetro urbano se eu não posso usufruir de 1 centímetro dela? Como pode o Poder Executivo entender que isto é uma fortuna? Como pode o Poder Executivo entender que isto é de grande valia para o proprietário se ele não pode se utilizar dele para nada? O que acontece é que houve um grande erro dos que fizeram a avaliação desse terreno, porque eles acabaram colocando as montanhas no mesmo valor venal das planícies, que são muito poucas. E é isso que aconteceu. Ali faltou bom senso. Ali faltou vontade de se fazer justiça. Porque nós sabemos que 500 metros quadrados no 30 réis, aonde se pode construir, se edificar, ele vale muito mais do que 500 mil metros quadrados de montanhas e florestas. No entanto, o cidadão que tem 500 metros quadrados paga 180, 200 reais. O que tem 1 milhão de metros pagaria 20 mil reais. Este é o grande erro cometido por esta administração. Este foi o grande erro cometido por aqueles que foram encarregados de fazer o recadastramento. E o que me deixa triste é saber que nós temos um prefeito, chefe do Poder Executivo, que também não se preocupou em corrigir isto. Pois eu entendo que o prefeito é o responsável maior pela administração. Então é dele a palavra final de dizer se está certo ou não está certo. Ou então o prefeito não procurou se informar de nada. Pois nós sabemos que ele é proprietário de terras na localidade da Velha. E que se certamente aquela propriedade fosse toda inserida no perímetro urbano, ele estaria pagando 10, 12 mil reais por ano de IPTU. E eu pergunto, ele aceitaria? Ele iria achar que isto é justo? Ele conseguiria fazer um loteamento naquela propriedade, cercada de montanhas e cortada ao meio por um córrego, quando nós sabemos que a lei diz que
Se você tem um pequeno córrego na tua propriedade, 30 metros de cada lado, você não pode edificar nada. Se a montanha tem mais do que 45 graus, você também não pode edificar. E este município é feito desta maneira. Nós temos pouquíssima terra para ser ocupada com edificação. O que resta de terra desse perímetro urbano são montanhas e cobertas por vegetação nativa que o cidadão não pode cortar uma capororoca. Porque, além de tudo, nós somos o município mais fiscalizado pelos órgãos ambientais. Se não basta o colono já ser espantado e perseguido por certas instituições, nós temos esse problema também no perímetro urbano. E simplesmente eles dizem que o teu terreno vale milhares e milhares e milhares de reais. E eu faria uma pergunta então aos que assim o avaliaram, se eles se propõem a comprar estas terras no preço que eles avaliaram. E se eles se propusessem a comprá-las, o que fariam delas? Se eles nada podem fazer, como o atual proprietário nada pode fazer. Disse em outra situação, nesta tribuna, que o prefeito, se pensou em resolver um problema de recadastramento, ele arrumou foi uma grande dor de cabeça. Porque, na verdade, nada foi feito da forma que nós imaginávamos que teria que ser feito. É bem verdade que dá a impressão que jogaram aleatoriamente valores para arrecadar. Mas será que esta gente que pensou assim se preocupou com aquele cidadão que até pode ter milhares e milhares de metros quadrados de terra no perímetro urbano que não serve para nada? Será que ele se lembrou que este cidadão pode viver de um salário mínimo? E que este cidadão muitas vezes gasta 20, 30, 40% do que ganha com remédios? Aonde está o bom senso dos governantes? Aonde está a preocupação do governante com o bem-estar do contribuinte? Será que então agora é proibido residir, morar, ter propriedades no perímetro urbano? Será que então nós temos que esvaziar as cidades, voltarmos todos ao campo? Porque da forma que estão fazendo, de fato vai ficar inviável morar naquilo que nós chamamos de cidade. E aquilo que nós chamamos de cidade, na grande verdade, nos falta muito daquilo que é preciso ter para se chamar de cidade. Porque nós temos ruas com esgoto a céu aberto. Nós temos um grande número de ruas que não tem pavimentação. E onde estão então as melhorias oriundas da coleta, do recolhimento de IPTU dos últimos 50 anos? Que ainda hoje, quando se vai pavimentar uma rua, os proprietários, os moradores, arcam com grande parte da despesa. E depois que arcam com a despesa da melhoria, que é muito bem feita, muito bem-vinda, mas depois automaticamente a prefeitura aumenta o valor do IPTU, porque diz que a tua propriedade se valorizou porque você tem pavimentação. Mas ora, quem arcou com a despesa da pavimentação foram os moradores. Então é preciso ter bom senso. Um governante tem que olhar para o povo. Afinal de contas, quando nós fomos pedir votos, todos nós dissemos que se fôssemos eleitos, nós iríamos lutar para melhores dias para o povo de Nova Trento. Mas será que estão fazendo de fato isto? Será que de fato estão preocupados em melhorar as condições de vida do povo? Ou apenas estamos preocupados em extrair dele o último centavo que ele tem no bolso? É preciso refletir, é preciso pensar melhor. Porque me dá a impressão hoje que tem mais democracia em Cuba do que em Nova Trento. Porque também o número de contribuintes que vêm dizer a este vereador que foram à prefeitura e foram muito maltratados é um número bastante grande. Pessoas indignadas que dizem, eu sou um contribuinte, eu devia ser respeitado. E ele tem toda a razão, porque aqueles que estão lá,
eles são pagos com o dinheiro dos impostos que nós, cidadãos, contribuímos ao consumir ou ao produzir algo neste município. É lamentável, em pleno século XXI, nós termos que subir a uma tribuna e falar desses assuntos. Pois, afinal de contas, o poder público foi instituído para melhorar as condições de vida do povo, e não apenas para se preocupar em explorar dele, até em muitas vezes tirar dele aquilo que ele já não tem. É preciso que os que elaboraram este plano repensem, porque salário de prefeito em Nova Trento só tem um. Salário de secretário são poucos. Salários de vereador são apenas 9. A grande maioria da nossa população vive de baixo salário e de aposentadorias que estão sendo diminuídas a cada ano por políticas de um governo federal que usa da mesma forma que usamos o poder aqui para explorar o cidadão brasileiro. Senhores, isso me deixa indignado, porque eu pensei que isto já não poderia mais acontecer. Pensava eu que, de fato, os que ocupam os cargos públicos, tivessem como meta olhar para o povo e trabalhar em benefício deste povo. Mas estão conseguindo me provar o contrário com a história do IPTU. Isto sem voltar atrás e falar da exorbitância da taxa de coleta de lixo que queriam impor neste município. Então eu fico me lembrando que, se por uma infelicidade, e ela escapou por pouco de acontecer, porque na última sessão extraordinária, alguns colegas, inclusive o nobre presidente, conversou com este vereador e me disse: Edu, vamos aprovar isto dessa forma para acabar com esta novela? E eu disse: presidente, mas não é bem assim. E felizmente nos ouviram, me ouviram, e a gente derrubou o projeto. Porque imaginem, senhores, hoje com o que vem acontecendo com o IPTU, imaginem em cima disso mais uma taxa de lixo de 300, 400 e até de 2.970 reais. O que vocês diriam desta Câmara, então? Como ficaria a imagem destes que vos representam diante de vocês? Felizmente a gente conseguiu evitar isto. Senhores, eu espero que o chefe do Executivo certamente saberá das minhas palavras e desse discurso. Que ele chame aquela equipe que fez esse recadastramento, que sente com essas pessoas e que eles comecem a rever este amontoado de erros que foram cometidos e que estão prejudicando o cidadão neotrentino. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, e boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Bom, como não temos mais vereador inscrito, então eu dou por encerrada essa reunião, convocando os vereadores para a próxima reunião em dia e horário regimental. Boa noite a todos.